Sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, as luzes da cidade se misturavam ao brilho das águas da Baía de Guanabara. Era o final do século XIX, e a cidade respirava um ar de mudança. A capital do Brasil, ainda marcada por sua herança imperial, estava se transformando em uma metrópole pulsante. Era um tempo em que jovens sonhadores buscavam formas de deixar sua marca no mundo. E foi nesse cenário, no bairro de Botafogo, que nasceu a primeira semente de um legado eterno, o Botafogo. Em 1894, o Rio ainda era dominado pelas atividades náuticas, e os esportes aquáticos eram o orgulho da cidade. Inspirados pela paixão pelo remo, um grupo de jovens se reuniu para fundar o Clube de Regatas Botafogo. Não era apenas um clube, mas uma maneira de representar o bairro que amavam e celebrar o espírito esportivo. Com poucas posses e muita determinação, esses pioneiros começaram a construir uma história. A sede inicial do clube era modesta, localizada perto das margens da baía. Os primeiros remadores enfrentavam as manhãs geladas, com seus barcos simples e uma vontade inquebrável. Para eles, o remo era mais do que competição, era um símbolo de disciplina, unidade e superação. Aos poucos, o Clube de Regatas Botafogo se tornou um ponto de encontro para o bairro, um lugar onde amigos se reuniam para compartilhar sonhos e conquistas. 10 anos depois, em 1904, o futebol, um esporte ainda novo no Brasil, começava a chamar a atenção dos jovens cariocas. Foi então que outro grupo de sonhadores decidiu criar algo especial. Reunidos na casa de Flávio Ramos, em uma rua tranquila do bairro, esses jovens fundaram o Botafogo Futebol Clube. Imagine o cenário em uma sala simples, iluminada por lampiões de querosene. Flávio e seus amigos estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira, debatendo com entusiasmo sobre o futuro do clube. Os risos e as vozes animadas preenchiam o ambiente, enquanto o aroma de café recém-passado se misturava ao calor da noite. Precisamos de um nome que nos represente de verdade, algo que todos reconheçam como nosso, disse Flávio, com o olhar fixo nos amigos. Botafogo, sugeriu alguém. É o nosso bairro, nossa identidade. Houve uma pausa. E então, como se fosse óbvio desde o início, todos concordaram. O nome carregava o peso da tradição e a promessa de algo maior. Era o começo de um sonho que eles ainda não podiam compreender completamente. As primeiras partidas do Botafogo Futebol Clube foram realizadas em terrenos baldios do bairro. A bola, rudimentar, era feita de couro grosso, e as través eram improvisadas com paus e cordas. Mas a paixão era genuína, e os jogos logo começaram a atrair a atenção dos moradores. Crianças, adultos, famílias inteiras se reuniam para assistir, torcer e, às vezes, até mesmo participar. O Botafogo não era apenas um clube, era uma força que unia as pessoas. A fusão desses dois Botafogos, o de regatas e o de futebol, só aconteceria quase 4 décadas depois, em 1942. Mas o espírito de união e paixão já estava lá desde o início. E quando os dois clubes finalmente decidiram se unir, nasceu o Botafogo de Futebol e Regatas. A cerimônia de fusão foi um momento histórico. Sob o céu de General Severiano, o presidente Carlito Rocha ergueu a bandeira do novo clube. Pela primeira vez, a estrela solitária tremulava como símbolo de uma identidade única. Era mais do que um emblema, era um ideal. Carlito, com sua voz emocionada, declarou: "Essa estrela não é apenas um símbolo. Ela é nossa luz, nosso guia, nossa promessa de que o Botafogo nasceu para brilhar." Enquanto ele falava, a torcida reunida aplaudia, com lágrimas nos olhos e sorrisos nos rostos. A estrela solitária tornou-se imediatamente o coração do clube, um farol que guiaria o Botafogo por gerações. As ruas ao redor de General Severiano começaram a se transformar nos dias de jogo. Pequenos comércios surgiram, vendendo bandeiras, camisas e até mesmo amuletos com a estrela alvinegra. Os torcedores, vestidos de preto e branco, enchiam as arquibancadas, cantando e celebrando a cada vitória. O Botafogo era mais do que um time, era uma extensão da alma de sua torcida. Joaquim, um jovem torcedor, costumava ir aos jogos com seu pai.
Ele se lembra claramente de um domingo especial, em que o Botafogo enfrentava um de seus maiores rivais. Enquanto eles caminhavam para o estádio, o pequeno Joaquim olhou para o alto e viu a bandeira do clube tremulando majestosa. "Pai, essa estrela é mesmo nossa?" perguntou ele, com olhos brilhando de admiração. O pai, emocionado, respondeu: "Sim, meu filho. É nossa. Mas é mais do que isso. Ela é o que nos une." Aquele dia ficou marcado na memória de Joaquim, como ficou na de tantos outros que viam no Botafogo uma representação de esperança e pertencimento. Os anos iniciais do Botafogo foram construídos sobre essa base sólida de paixão, união e perseverança. Mas toda grande história tem seus desafios. E enquanto o brilho da estrela solitária iluminava o caminho, as sombras do futuro começaram a se formar no horizonte. A origem da lenda estava escrita. Mas como toda estrela, o Botafogo precisaria enfrentar noites escuras antes de alcançar seu brilho máximo. O que aguardava o glorioso nos próximos capítulos era uma jornada de superação, glórias e desafios que marcariam para sempre sua história. Os anos passaram, e o Botafogo começou a consolidar sua posição como um gigante no cenário esportivo carioca e brasileiro. Era a década de 1950, e General Severiano, com suas arquibancadas vibrantes e atmosfera contagiante, tornou-se o palco onde o glorioso escrevia os primeiros capítulos de sua lenda no futebol. Naquele tempo, o futebol já não era apenas um esporte, era uma paixão nacional, um fenômeno cultural que unia o Brasil de norte a sul. E, para a torcida botafoguense, General Severiano era o templo onde sonhos se tornavam realidade. A cada domingo, milhares de torcedores vestidos de preto e branco tomavam as ruas em direção ao estádio, formando um mar de esperança e emoção. Em campo, o Botafogo começava a formar um elenco que não apenas encantaria sua torcida, mas também marcaria o futebol mundial. Foi nessa época que surgiu Nilton Santos, um jovem promissor que logo se tornaria uma lenda. Conhecido como a enciclopédia do futebol, Nilton era a personificação da classe e da inteligência tática. Seu estilo de jogo impecável, aliado à sua liderança natural, fez dele não apenas um símbolo do clube, mas um modelo para o futebol brasileiro. Mas o Botafogo não era apenas técnica, era também magia. E foi a magia de Garrincha, o anjo das pernas tortas, que transformou o time em uma verdadeira máquina de encantamento. Garrincha parecia ter sido enviado pelos deuses do futebol. Seu jeito descontraído, quase ingênuo, escondia uma habilidade que desafiava as leis da física e a lógica do jogo. Seus dribles desconcertantes deixavam adversários perplexos e torcedores extasiados. Certa vez, durante um treino em General Severiano, Nilton Santos observava Garrincha brincar com a bola como se fosse uma extensão de seus pés. Ele sorriu e comentou com um dos colegas: "Esse rapaz joga com a mesma naturalidade com que respira. Não há nada que ele não possa fazer com uma bola." E Nilton estava certo. Garrincha se tornou o coração e a alma do Botafogo. Em cada jogo, seus dribles viravam poesia, e sua alegria em campo contagiava a todos ao redor. Não demorou para que ele se tornasse uma das figuras mais queridas do futebol brasileiro, e General Severiano se tornou o centro do universo futebolístico do Rio de Janeiro. No final da década de 1950, o Botafogo vivia seu auge. Com Nilton Santos organizando a defesa e Garrincha criando magia no ataque, o time se tornou praticamente imbatível. O Glorioso não era apenas um clube, era um fenômeno cultural. E a cada conquista, a estrela solitária brilhava mais forte. Mas a grande consagração do Botafogo veio em 1958, quando seus jogadores começaram a ganhar destaque internacional ao integrar a seleção brasileira. Nilton Santos e Garrincha eram pilares daquele time lendário que trouxe ao Brasil sua primeira Copa do Mundo. No retorno ao Rio de Janeiro, os dois foram recebidos como heróis, carregados nos ombros pela multidão que lotava as ruas próximas ao estádio. Entre os torcedores, estava Carlos, um garoto de 10 anos que segurava com orgulho uma bandeira do Botafogo. Ele olhou para o pai, com olhos brilhando de emoção, e disse: "Pai, eles jogaram por nós, não jogaram?" O pai sorriu e respondeu: "Sim, filho.
Cada vez que Newton e Garrincha pisam no gramado, é como se toda essa torcida estivesse lá com eles. Os anos seguintes consolidaram ainda mais o Botafogo como uma potência no futebol. Em 1962, Garrincha assumiu o papel de protagonista absoluto na Copa do Mundo do Chile. Com Pelé lesionado, foi ele quem liderou a seleção à conquista do bicampeonato mundial. Seus dribles, passes e gols maravilharam o mundo, e sua alegria genuína tornou-se o símbolo do futebol brasileiro. De volta ao Botafogo, Garrincha era mais do que um jogador. Ele era uma lenda viva, um ícone que transcendia o esporte. Mas, enquanto as glórias em campo se acumulavam, a vida fora dos gramados começava a mostrar suas dificuldades. As noites de festa e a simplicidade de Garrincha começaram a chamar a atenção da mídia. Os jornais, antes focados apenas em suas façanhas futebolísticas, passaram a falar sobre suas fraquezas e vulnerabilidades. O Botafogo, por sua vez, enfrentava o desafio de proteger seu craque enquanto continuava a buscar glórias em campo. Nas arquibancadas, os torcedores percebiam que algo estava mudando. As conversas nas rodas de amigos começavam a alternar entre celebrações e preocupações. Mas, independentemente dos rumores, o apoio ao time e a Garrincha permanecia inabalável. Enquanto isso, Newton Santos, já veterano, começou a preparar sua despedida dos gramados. Em uma entrevista emocionante, ele declarou: "O Botafogo é parte da minha alma. Mesmo quando não estiver mais jogando, estarei aqui, torcendo, vibrando e acreditando." O capítulo termina com uma visão emocionante de General Severiano, iluminado pelas luzes do fim de tarde. A bandeira do Botafogo tremula ao vento, enquanto crianças jogam bola nas ruas ao redor do estádio, imitando os dribles de Garrincha e os passes de Newton. Os anos dourados do Botafogo brilhavam intensamente, mas as primeiras nuvens começavam a se formar no horizonte. E, como toda estrela que brilha no céu, o clube logo enfrentaria os desafios que testariam sua força e sua essência. O Botafogo havia se consolidado como uma das maiores forças do futebol brasileiro, e sua estrela, Garrincha, encantava torcedores e rivais com sua habilidade mágica. Nas ruas do Rio de Janeiro, crianças tentavam imitar seus dribles desconcertantes, e seu nome era sussurrado com reverência por torcedores de todas as idades. Mas como toda lenda, a trajetória do Glorioso estava prestes a enfrentar os altos e baixos que transformam histórias em epopeias. Era o início da década de 1960, e General Severiano continuava a ser o templo sagrado da estrela solitária. Em dias de jogo, as ruas do bairro se transformavam. Ambulantes vendiam camisas alvinegras, bandeiras tremulavam nas janelas, e os sons da torcida ecoavam como um cântico eterno. Mas, mesmo em meio à euforia, surgiam sinais de que as conquistas não vinham sem custos. Garrincha, o anjo das pernas tortas, havia se tornado um símbolo do Botafogo e do futebol brasileiro, mas a pressão sobre ele crescia. Fora de campo, Garrincha era uma figura simples, até ingênua. Adorava um bom samba, as festas com amigos e as noites regadas à bebida, mas suas escolhas começavam a interferir em sua vida esportiva. Naquela época, os jornais estampavam manchetes sobre as façanhas de Garrincha nos gramados, mas também sobre sua vida pessoal turbulenta. As festas intermináveis e os boatos de desentendimentos no clube eram sussurrados nas arquibancadas. Os torcedores, sempre apaixonados, começavam a perceber que a magia de Garrincha carregava um preço alto. Em uma tarde de treino em General Severiano, o técnico parou para observar Garrincha. O craque ainda driblava com a mesma graça, mas havia algo diferente. Ele parecia distraído, como se carregasse o peso de algo invisível. Após o treino, o técnico chamou Newton Santos, já veterano e mentor dentro do elenco. "Newton, estou preocupado com o Mané. Ele ainda é genial, mas algo parece estar tirando o foco dele." Newton, com seu olhar sábio, suspirou. "Garrincha é como o vento. Ele sopra forte e traz vida, mas não pode ser contido. Nosso trabalho é protegê-lo, mesmo quando ele não sabe que precisa." Mas proteger Garrincha não era tarefa fácil. Enquanto isso, o Botafogo continuava sua jornada em campo, enfrentando rivais e conquistando títulos. Em 1962,
veio a consagração máxima. Garrincha foi o grande destaque da Copa do Mundo no Chile, liderando o Brasil ao bicampeonato mundial. Com Pelé lesionado, ele assumiu o protagonismo, encantando o mundo com seus dribles e gols. Quando Garrincha voltou ao Rio de Janeiro, foi recebido como um herói. As ruas se encheram de torcedores, bandeiras e cânticos. No entanto, por trás dos sorrisos, a pressão sobre ele aumentava. Ele não era mais apenas o ídolo do Botafogo, era um patrimônio nacional, e suas falhas eram amplificadas tanto quanto suas conquistas. Em General Severiano, as discussões internas sobre como lidar com Garrincha começaram a se intensificar. Alguns dirigentes defendiam maior disciplina, enquanto outros temiam que qualquer intervenção pudesse apagar a magia do craque. Entre os torcedores, a lealdade permanecia inabalável, mas também havia uma compreensão crescente de que Garrincha era humano, com todas as fraquezas e fragilidades que isso implicava. Ao mesmo tempo, o Botafogo vivia momentos de glória com um elenco talentoso que ia além de Garrincha. Jogadores como Didi, Quarentinha e Manga se destacavam, formando um time que combinava técnica e carisma. Em clássicos contra rivais cariocas, o Botafogo era sinônimo de espetáculo. Mas a cada vitória, a pergunta permanecia: por quanto tempo a magia de Garrincha poderia resistir às pressões dentro e fora de campo? Um jogo em particular marcou essa dualidade. O Botafogo enfrentava o Flamengo em um clássico que parecia um roteiro de cinema. Garrincha, mesmo visivelmente cansado, brilhou. Seus dribles arrancaram aplausos até mesmo dos adversários, e ele marcou um gol que parecia desafiar as leis da física. Mas, após o apito final, ao invés de comemorar, ele se isolou no vestiário, cabisbaixo. Nilton Santos se aproximou. "O que houve, mané? Você foi incrível hoje." Garrincha olhou para ele, com um sorriso melancólico. "Nilton, às vezes eu sinto que todo mundo espera que eu seja mais do que eu posso ser." Essa confissão ficou ecoando na mente de Nilton, que sabia que Garrincha carregava o peso de ser não apenas um jogador, mas o símbolo de um clube e de uma nação. Enquanto isso, fora dos gramados, os desafios financeiros e estruturais começavam a afetar o Botafogo. A diretoria enfrentava dificuldades para manter o clube competitivo e, ao mesmo tempo, lidar com as expectativas crescentes da torcida. General Severiano, que era o coração do clube, passou a simbolizar tanto sua grandeza quanto os desafios que o aguardavam. O capítulo termina com uma cena simbólica e Garrincha, sozinho em General Severiano, olhando para a bandeira do Botafogo tremulando sob o céu estrelado. A câmera se afasta lentamente, enquanto sua figura pequena é engolida pela imensidão do estádio vazio. A magia de Garrincha continuava a brilhar intensamente, mas as sombras em sua vida e no Botafogo estavam se tornando difíceis de ignorar. E, em breve, as escolhas feitas por ele e pelo clube colocariam à prova a resiliência da estrela solitária. O início dos anos 1960 marcou o ápice do Botafogo. O time era sinônimo de excelência e seu nome ecoava não apenas no Brasil, mas no mundo. No entanto, como toda grande história, a ascensão de um clube gigante também traz consigo o peso da responsabilidade e a sombra de desafios que podem surgir quando se menos espera. E foi precisamente esse cenário que começou a se desenhar no horizonte do glorioso. Em 1965, o Botafogo se preparava para mais uma temporada com grandes expectativas. Garrincha, depois de sua consagração mundial, continuava sendo a estrela maior, mas as dificuldades fora de campo já estavam se tornando mais do que um rumor. O craque enfrentava questões pessoais complicadas e os jornais, antes celebrando seus feitos, agora acompanhavam de perto suas noites de desatino, sua vida pessoal turbulenta e suas quedas em campo. A pressão se tornava cada vez mais insustentável, e Garrincha, como sempre, seguia seu próprio caminho, guiado pela alegria e pela dor, ao mesmo tempo. Era uma tarde quente de sábado quando o Botafogo se preparava para mais uma grande partida no Rio de Janeiro, contra o Vasco. A torcida comparecia em massa, confiando que a magia de Garrincha mais uma vez faria a diferença. Mas algo estava diferente. Garrincha chegou ao estádio parecendo distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. A pressão sobre ele era visível, e cada movimento parecia mais pesado. No banco de reservas,
o técnico, que sempre fora admirador de seu talento, não pôde deixar de notar. Quando Garrincha entrou em campo, parecia que o brilho de antigamente havia diminuído. Seus dribles estavam menos precisos, sua velocidade mais lenta. A torcida, que antes o aplaudia com fervor, começou a se perguntar se a estrela que tanto admiravam começava a se apagar. No vestiário, após a partida, o clima era tenso. A derrota para o Vasco estava fresca, mas o verdadeiro golpe foi perceber que a lenda do Botafogo já não era a mesma. Garrincha, sentado no canto do vestiário, tentava esconder a dor, mas seus olhos diziam tudo. Ele sabia que o seu tempo estava chegando ao fim. E com ele, o medo de que a queda fosse inevitável. Nilton Santos, o grande capitão e líder do time, aproximou-se de Garrincha, que parecia absorto em seus próprios pensamentos. "Mané, o que aconteceu?" Nilton perguntou com uma suavidade que só ele tinha. Garrincha levantou a cabeça lentamente e sorriu com tristeza. "Não sei mais, Nilton. O futebol que eu jogava parece que ficou para trás. Eu não tenho mais certeza de nada." Nilton, preocupado, colocou a mão no ombro de Garrincha. "Olha, você é a alma desse time, mas não pode carregar tudo sozinho. O Botafogo é muito maior do que qualquer um de nós. Precisamos de você, sim, mas não custa nada pedir ajuda." Garrincha baixou a cabeça e, por um momento, parecia que as palavras de Nilton haviam tocado algo dentro dele. No entanto, a resposta ainda não estava pronta. O peso de ser a estrela solitária do futebol brasileiro estava esmagando-o. A partir daí, os acontecimentos começaram a tomar um rumo inesperado. A imprensa, que antes exaltava o talento de Garrincha, começou a se concentrar mais nas falhas e no desgaste visível do craque. A pressão sobre o Botafogo, tanto dentro quanto fora de campo, só aumentava. O time começou a perder partidas importantes, e o afastamento de Garrincha do seu auge técnico foi inevitável. A relação entre o clube e o craque tornou-se mais complexa. Alguns dirigentes acreditavam que era hora de renovar, de apostar em outros jogadores, enquanto outros ainda viam em Garrincha o único caminho para recuperar o brilho do passado. As conversas nos bastidores começaram a dividir as opiniões. Alguns queriam preservar a imagem de Garrincha e dar-lhe o tempo necessário para se recuperar. Outros achavam que o tempo dele já havia passado. Em meio a essa turbulência, o Botafogo continuava a tentar se reerguer. Jogadores como Didi, Quarentinha e o goleiro Manga tentavam carregar o time nas costas, mas ninguém conseguia substituir o espírito de Garrincha, que ainda estava lá, mas de uma maneira muito mais invisível e dolorosa. A tensão no vestiário aumentava a cada derrota, e logo as discussões começaram a invadir as discussões entre os próprios jogadores. O Botafogo, que era uma grande família, agora parecia se dividir entre aqueles que queriam ver Garrincha como líder, e aqueles que acreditavam que era hora de buscar um novo caminho. Em um dos momentos mais tensos da temporada, durante uma reunião de equipe, Manga, o experiente goleiro, disse com firmeza: "Precisamos do Garrincha, sim. Mas precisamos dele inteiro, não só em pedaços. E se ele não estiver disposto a se entregar de verdade, precisamos fazer isso sem ele." A frase de Manga ressoou pelos corredores de General Severiano. E foi ali que a fratura interna se tornou ainda mais clara. O Botafogo, como clube, precisava tomar decisões difíceis. O que parecia ser o fim de uma era também marcava o começo de uma nova jornada. A dúvida pairava no ar: o Botafogo conseguiria superar a queda de sua maior estrela e se reerguer como um time vencedor novamente? Enquanto isso, em suas noites solitárias, Garrincha enfrentava seus próprios demônios. O craque que antes era o sorriso e a magia do futebol, agora se via encarando o abismo do que seria o futuro. Mas, como sempre, sua paixão pelo futebol ainda o mantinha no jogo. A pergunta era: e até quando ele conseguiria se manter no topo? A chuva começava a cair, com força, em General Severiano. O estádio, que tantas vezes foi palco de vitórias e glórias, agora parecia refletir o clima de incerteza que tomava conta do clube. O Botafogo estava à beira de uma tempestade, e a grande questão era: o que restaria após ela passar?
O capítulo termina com a cena do Botafogo, em um treino solitário de Garrincha, praticando dribles, como se o tempo tivesse parado. Mas ele sabia que algo estava se perdendo a cada movimento. O futuro do Botafogo estava pendurado por um fio. E enquanto a pressão aumentava e as decisões se tornavam mais difíceis, uma pergunta se levantava no ar: o Glorioso conseguiria encontrar a paz depois da tempestade? O ano de 1967 foi um dos mais sombrios para o Botafogo. O clube enfrentava dificuldades em todos os aspectos, e as estrelas de outrora já não eram as mesmas, as derrotas começaram a se acumular, e o ambiente dentro do vestiário estava tenso e dividido. E no centro desse turbilhão estava o nome que simbolizava tanto os dias de glória quanto os de queda: e Garrincha. A estrela solitária, que antes encantava com sua habilidade sobrenatural, agora estava lutando para reconquistar seu lugar no time. Suas noites, que antes eram recheadas de festas e alegria, agora estavam preenchidas por solidão e reflexão. O que ele havia sido, o que ele representava, parecia cada vez mais distante. E, pior ainda, a torcida, que uma vez o tratou como um deus, começava a questionar sua capacidade de voltar a ser o jogador imbatível que todos amavam. Em campo, o Botafogo continuava a se arrastar. O técnico, sem saber o que fazer para reverter a situação, tentou diversas táticas, tentando encontrar a fórmula mágica que o levasse de volta à glória. Mas nada parecia dar certo. A falta de entrosamento, a falta de confiança entre os jogadores, a pressão da torcida, e tudo isso se somava à dúvida sobre o futuro do próprio Garrincha no clube. Era uma manhã fria de maio quando o Botafogo se preparava para mais uma batalha no Campeonato Carioca. A derrota, que parecia certa em muitos momentos da temporada, pairava como uma sombra sobre o time. Garrincha estava no centro da atenção. Ele já não era mais o nome que fazia os estádios tremerem, mas a cada jogo tentava provar que ainda havia algo dentro de si. No entanto, seu corpo já começava a ceder. Ele não era mais aquele garoto que encantava o mundo com seus dribles de magia pura. O desgaste físico e emocional havia se acumulado ao longo dos anos. No vestiário, a atmosfera era pesada. Os jogadores estavam exaustos, mentalmente e fisicamente. E não era só a pressão dos resultados que pesava, mas a incerteza sobre o futuro de um dos maiores ídolos da história do clube. Com o rosto tenso, o técnico chegou perto de Garrincha antes de entrar em campo. "Mané, precisamos de você hoje. Não sei como, mas você precisa ser o Garrincha." Garrincha olhou para o técnico com uma expressão vazia. Ele sabia o que estava em jogo, mas, no fundo, não tinha mais certeza de que ainda possuía aquele brilho, aquela chama que o tornava único. Ele havia dado tudo o que podia, e ainda assim parecia que nada era suficiente. Naquele dia, o Botafogo enfrentava o Flamengo. O clássico carioca era, sem dúvida, o maior jogo do futebol brasileiro. A rivalidade entre os dois clubes era intensa, e a vitória tinha um sabor ainda mais especial. Mas, naquele 1967, os tempos de glória pareciam distantes. O estádio estava cheio, mas a energia estava morna. O público, ciente da fase difícil, estava cético. Quando o jogo começou, a expectativa era que o Botafogo fosse dominado, mas, para a surpresa de todos, Garrincha se levantou. Não foi um milagre, mas algo em seus olhos dizia que ele não desistiria tão facilmente. Ele tentou, ao máximo, conduzir o time com sua experiência, mas o peso do tempo e da pressão se mostrou implacável. Ao final de 90 minutos, o Botafogo saiu derrotado, e o futuro de Garrincha no clube tornou-se cada vez mais incerto. Após a partida, a torcida estava em silêncio. A derrota foi dolorosa, mas não era a derrota em si que pesava, era a sensação de que o Botafogo, sua maior estrela e a alma do futebol carioca, estava perdendo sua essência. A imagem de Garrincha, cabisbaixo, saindo do campo, com o peso do mundo nos ombros, foi o reflexo exato do que estava acontecendo dentro de General Severiano. No vestiário, os jogadores estavam desconcertados, mas uma figura em particular parecia mais abatida do que os outros: Nilton Santos. O capitão do time, o homem que sempre foi o pilar do clube, observava Garrincha em silêncio.
Ele sabia que o momento de tomar uma decisão havia chegado. A dor da perda não se limitava apenas a um jogo. O próprio Botafogo estava em crise. E agora, não sabiam mais se conseguiriam encontrar uma maneira de se reerguer. Mané, o que você quer fazer? Newton perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Garrincha olhou para o capitão, com os olhos cansados, mas ao mesmo tempo, um brilho de coragem ainda resistia. Ele sabia que algo precisava mudar, mas, ao mesmo tempo, não sabia o que fazer. Eu só queria voltar a ser quem eu fui, Newton. Eu só queria poder dar o meu melhor para esse clube. Não sei mais se sou capaz. Essas palavras ressoaram no vestiário como um eco de desespero. O Botafogo, que antes era uma família unida, agora se via à beira do abismo. Mas o que muitos não sabiam é que, naquela dor, poderia haver uma chance de redenção. À medida que o Botafogo se encontrava no centro de sua crise interna, a vida de Garrincha começava a refletir uma jornada muito mais profunda do que simplesmente o fim de sua carreira. A pressão sobre ele estava moldando não apenas sua trajetória no futebol, mas sua identidade. E, como clube, ele também se via em um momento decisivo. O Botafogo poderia encontrar um novo caminho, ou ele se perderia, sendo engolido pela tempestade de mudanças e desafios. E Garrincha poderia se reinventar, ou sua lenda terminaria ali, nas sombras daquilo que um dia fora grande? Enquanto isso, o estádio de General Severiano parecia murmurar. As paredes, testemunhas de tantos momentos épicos, estavam agora carregadas de uma tensão que se espalhava pelas arquibancadas. As estrelas podiam brilhar uma vez, mas podiam também se apagar. E assim, enquanto o Botafogo tentava encontrar sua redenção, Garrincha, em sua solidão, tentava se reconstruir, um passo de cada vez. Mas ambos, clube e craque, sabiam que o que viria a seguir seria mais doloroso do que qualquer derrota já enfrentada. Eles teriam que lutar por algo muito maior do que a simples vitória, a luta pela sobrevivência de sua própria identidade. O capítulo termina com Garrincha parado em frente a um espelho, observando seu reflexo. A imagem do craque, cansado e marcado pelo tempo, parecia questionar quem ele ainda era, e o que o futuro lhe reservaria. O Botafogo, por sua vez, se via diante de uma bifurcação. O que restaria de sua grandeza? E de Garrincha? O Botafogo ainda estava perdido no labirinto das suas próprias dúvidas. Mas havia algo em suas raízes, algo em sua história, que indicava que talvez, apenas talvez, a salvação estivesse ao alcance das mãos. E Garrincha, com toda a dor de sua jornada, ainda possuía a chave para o renascimento do clube. O ano de 1968 chegou ao Botafogo com um peso inesperado. O clube, uma vez sinônimo de força e glória, agora se via afundado em dificuldades tanto dentro quanto fora de campo. Mas o que realmente incomodava era o silêncio que pairava sobre General Severiano. O famoso glorioso, que conquistara o Brasil e o mundo, não era mais o mesmo. E, no centro disso tudo, ainda estava a figura de Garrincha, um símbolo de dor, perda e, quem sabe, um último suspiro de redenção. Garrincha, que nos anos anteriores fora um emblema de alegria e ousadia, agora parecia um homem perdido. Seus dribles, que antes pareciam uma dança espontânea, estavam se tornando hesitantes. Seu corpo já não respondia da mesma forma, e sua mente estava consumida por dúvidas. O que aconteceu com aquele Garrincha que fez o Maracanã tremer? E, mais importante, o que aconteceria com o Botafogo, se seu maior ídolo já não fosse o mesmo? Os dias eram difíceis. As derrotas começaram a se acumular, e a pressão da torcida, sempre exigente, não dava trégua. O Botafogo, que antes parecia imbatível, agora se via constantemente lutando para não afundar ainda mais. Dentro do vestiário, o clima era tenso. O time estava dividido. Alguns ainda apostavam que Garrincha tinha algo a oferecer, que ele ainda podia ser o jogador que mudou a história do futebol brasileiro. Outros achavam que era hora de dar espaço para uma nova geração de jogadores e deixar o ícone partir em paz. Num treino no estádio Caio Martins, em Niterói, Garrincha tentava, mais uma vez, recuperar o que o futebol lhe tirara.
Seus passos estavam mais lentos, seu corpo mais cansado, mas sua alma ainda mantinha a chama acesa. Ele sabia que estava no limite, e sabia também que o fim de sua carreira estava mais próximo do que ele gostaria de admitir. Ainda assim, ele insistia. Insistia porque sabia que o Botafogo precisava dele, que ele era mais do que um nome, e ele era o símbolo de uma era. E uma era não morre sem luta. Foi durante esse treino que uma cena, simples e ao mesmo tempo poderosa, aconteceu. Garrincha estava no centro do campo, isolado, tentando controlar uma bola, mas ela sempre escapava de seus pés. A frustração tomou conta, e ele parou por um momento, apenas olhando para o horizonte, como se estivesse buscando uma resposta. Foi aí que Nilton Santos, o capitão eterno, se aproximou. Sempre cuidadoso, sempre protetor, Nilton colocou a mão no ombro de Garrincha. Mané, sei que está difícil, mas você não está sozinho. Esse time te precisa, e mais importante, o Botafogo precisa de você, mas de um jeito diferente. Você não precisa mais ser aquele jogador que carregava o mundo nas costas. Você precisa ser você, no que você pode ser hoje. Não se cobre tanto. Garrincha olhou para Nilton, e por um instante, parecia que um peso enorme havia sido tirado de suas costas. A pressão para ser o Garrincha de antes havia se tornado um fardo insuportável. Ele precisava redescobrir sua própria essência, não em relação ao passado, mas em relação ao presente. Afinal, o futebol, para ele, não era apenas sobre dribles e gols, mas sobre alma e paixão. E essa chama ainda estava lá, embora fraca, pronta para ser reacendida. Mas a dúvida ainda permanecia. O Botafogo, àquela altura, já estava em uma situação crítica no Campeonato Carioca. As vitórias estavam se tornando mais escassas, e os adversários, como Flamengo, Vasco e Fluminense, não perdoavam os erros do time. O campeonato era a última chance de salvar a temporada, mas o Botafogo parecia se perder cada vez mais. Foi numa tarde de setembro, durante um jogo contra o Flamengo, que a dor de uma era parecia finalmente se concretizar. O estádio estava lotado, o clássico estava em pleno vigor, mas o Botafogo estava apagado. O Flamengo dominava, e o time de Garrincha parecia estar assistindo ao jogo, em vez de jogá-lo. No segundo tempo, com o placar já desfavorável, Garrincha tentou, mais uma vez, conduzir o time. Com seus últimos esforços, ele fez um drible curto, um movimento que parecia um lampejo do Garrincha de outros tempos. Mas logo depois, caiu no gramado, sentindo uma dor excruciante. O público ficou em silêncio, e o medo tomou conta dos corações dos torcedores. Quando Garrincha foi retirado do campo, ninguém precisou dizer mais nada. O sorriso no rosto de Garrincha havia desaparecido, substituído pela angústia de saber que o fim estava chegando. A lesão, que parecia pequena, revelou-se mais grave do que todos imaginavam. O diagnóstico foi claro, o desgaste físico estava irreversível. O que restava a Garrincha agora era encarar a realidade, e sua carreira estava chegando ao fim, assim como a era de ouro do Botafogo. O vestiário do Botafogo, naquele momento, estava em silêncio. Os jogadores sentiam o peso da perda, não apenas de um craque, mas de um símbolo do clube. Garrincha, deitado no banco de reservas, olhou para o capitão Nilton Santos, que estava à sua frente, com uma expressão de solidariedade. Mané, você fez história. Não importa o que aconteça agora, você já é imortal. Garrincha sorriu com a alma cansada. Ele sabia que o fim de sua jornada estava próximo, mas ao menos havia encontrado, naquele momento, um novo sentido para sua carreira. Ele não seria mais o Garrincha de antes, mas o Garrincha que inspirou gerações com sua autenticidade e talento. O Garrincha que, ainda que debilitado, lutou até o último momento. O capítulo chega ao seu clímax com a despedida de Garrincha do futebol, mas também com a despedida simbólica do auge do Botafogo. O time se via forçado a reconstruir, e o que restava daquela grandeza se tornava um legado. E, assim, enquanto o futuro era incerto, o clube sentia que era hora de recomeçar. O capítulo termina com uma reflexão: será que o Botafogo conseguiria se reinventar após a saída de sua estrela, ou o clube seguiria perdido, sem rumo?
na busca por uma nova identidade. E Garrincha? Ele havia perdido sua antiga forma, mas seu espírito, como o de um verdadeiro ícone, jamais desapareceria. Os meses que seguiram a lesão de Garrincha foram turbulentos para o Botafogo. O time, que já vivia uma fase difícil, se viu ainda mais perdido sem a sua maior estrela. Mas o clube sabia que a vida precisava seguir, e assim como o futebol é feito de ciclos, o Botafogo também começava a entender que não poderia viver eternamente no passado. A aura de Garrincha ainda pairava sobre o estádio de General Severiano, mas o futuro já estava batendo à porta. Porém, como muitas vezes acontece no futebol, a vida nunca é tão simples quanto parece. Garrincha, com sua lesão e o desgaste físico, finalmente anunciou que não jogaria mais pelo Botafogo. A tristeza pela sua saída foi uma dor coletiva, não apenas para os torcedores, mas para todos os envolvidos no clube. Era o fim de uma era. Aquelas tardes gloriosas, em que o estádio do Maracanã vibrava com seus dribles impossíveis e seus gols mágicos, pareciam pertencer a um tempo distante. A equipe do Botafogo estava diante de uma encruzilhada, mas mesmo sem Garrincha, o clube ainda tinha uma missão a cumprir e manter sua grandeza, sua identidade e sua alma. Os jogadores que restavam, como Nilton Santos, Jairzinho, e outros ícones do time, agora tinham que carregar a responsabilidade de dar ao clube o que ele mais precisava e uma nova esperança. Mas o vácuo deixado pela saída de Garrincha não era fácil de preencher. Era como se o Botafogo tivesse perdido algo fundamental, algo que não podia ser simplesmente substituído. Em 1969, no entanto, o Botafogo começava a mostrar sinais de vida. O técnico Moreira, após uma série de mudanças e ajustes, finalmente conseguiu encontrar um equilíbrio entre os jogadores mais experientes e os mais jovens. A equipe, embora ainda sentindo a ausência de seu grande ídolo, foi ganhando mais coesão. O Botafogo foi, aos poucos, saindo das sombras da era Garrincha, e o time parecia estar encontrando sua identidade novamente. Foi um ano de reconstrução, e no coração dessa reconstrução estava um jogador que representava o renascimento do clube e Jairzinho, o furacão da Copa. O atacante, que havia sido parte da seleção campeã de 1970, começava a se destacar com suas corridas incontroláveis e seu faro de gol. Ele tinha, em sua energia e talento, algo que lembrava o espírito de Garrincha. Um novo líder estava se formando, e o Botafogo, mesmo sem a lenda de Garrincha em campo, ainda encontrava seu caminho para a frente. No entanto, a verdadeira virada emocional aconteceu em uma partida contra o Flamengo, em 1969, um clássico que tinha tudo para ser mais uma derrota amarga, mas que se tornou um marco na história do clube. No primeiro tempo, o Botafogo estava dominado. O Flamengo jogava com mais intensidade, e a sensação no Maracanã era de que o time da Estrela Solitária estava perdendo mais uma vez. A torcida, sempre apaixonada, mas também impiedosa, estava começando a se impacientar. Foi então que, no segundo tempo, com o placar ainda desfavorável, a atitude dos jogadores mudou. Jairzinho, o novo nome do Botafogo, tomou as rédeas do jogo. Ele não apenas jogava, mas liderava, com uma energia que parecia vir da alma do próprio Botafogo. Ele começou a cortar para dentro, driblando com sua velocidade impressionante, desestabilizando a defesa flamenguista. E, finalmente, aos 35 minutos, Jairzinho fez o que todos esperavam, um gol que fez o Maracanã explodir de emoção. Mas o mais importante não foi apenas o gol. Foi a maneira como ele foi feito. Aquele gol não foi apenas um feito técnico ou físico, ele foi um grito de renascimento, um símbolo do que o Botafogo representava. O time, que parecia perdido, encontrou ali, naquele momento, um novo começo. Não mais dependente de Garrincha, mas pronto para viver sua própria história, com seus próprios ícones. Garrincha, do lado de fora, assistia a partida pela televisão, acompanhado de amigos e familiares. Ele já estava afastado do futebol profissional, mas sua ligação com o Botafogo nunca se quebrou. Ao ver o gol de Jairzinho, uma lágrima escorreu de seus olhos. Ele sabia que o clube estava em boas mãos. O que ele havia dado ao Botafogo era eterno, mas o clube agora tinha um novo capítulo para escrever. Depois do jogo,
Os jogadores se reuniram no vestiário, e a sensação era de uma renovação. O técnico Moreira, com um sorriso discreto, se aproximou de Jairzinho e, com um simples gesto, cumprimentou o atacante, reconhecendo o peso daquele gol. "Isso é o Botafogo", disse Moreira, a voz cheia de emoção. E aqueles que estavam presentes naquele vestiário sabiam que algo mais profundo tinha acontecido naquela partida. À medida que o Botafogo seguiu sua caminhada, ainda havia desafios pela frente, mas aquele gol representava mais do que apenas uma vitória sobre o Flamengo. Representava a recuperação do clube, a redescoberta de sua alma. O Botafogo não era apenas um clube de futebol. Era uma força que se regenerava, renovada por suas lendas e agora, também, por seus novos heróis. No campo, o time continuou a se firmar, com a promessa de mais conquistas e títulos, e a certeza de que, apesar das perdas, o Botafogo sempre teria a capacidade de se reinventar. O futebol, como a vida, tem suas fases de queda, mas também tem seus momentos de ascensão. O Botafogo estava, aos poucos, se reconectando com sua história. E o legado de Garrincha, mais do que um passado distante, continuaria a ser uma parte essencial da identidade do Botafogo. Ele não era mais o jogador que encantava os campos, mas seu espírito estava imortalizado em cada toque de bola, em cada grito da torcida. O Botafogo agora estava construindo uma nova era, mas sem jamais esquecer de onde veio. O capítulo termina com a imagem do Botafogo vibrando com o gol de Jairzinho, enquanto as sombras da velha glória de Garrincha ainda se fazem sentir. O clube segue, renovado, com sua alma mais viva do que nunca, pronto para os próximos desafios. O ano de 1970 trouxe consigo uma onda de renovação para o Botafogo. A partida contra o Flamengo, que simbolizou o ressurgir do time, se tornará uma memória de coragem e resiliência. O clube estava em movimento, com seus jogadores começando a estabelecer uma nova dinâmica, mas havia uma sensação latente de que algo faltava. O Botafogo estava pronto para a mudança, mas precisava de mais uma peça para completar o quebra-cabeça. No entanto, essa peça não seria encontrada em nenhum jogador novo ou em algum talento de fora. Era algo que já estava presente, algo que nunca poderia ser retirado, e a história do clube e sua conexão com as glórias passadas. A decisão mais importante tomada nos anos seguintes foi a de continuar, com orgulho e com vontade, o legado de Garrincha, de Nilton Santos, e de todos os outros que fizeram do Botafogo uma potência no futebol mundial. Mas, com o tempo, ficou claro que essa tarefa não seria fácil. O Botafogo, como todos os clubes de futebol, passaria por altos e baixos. Mas enquanto o clube passasse a viver para sempre com a memória de seus grandes nomes, algo mais profundo estava sendo cultivado, o orgulho da camisa alvinegra, que jamais seria desfeito. Enquanto o time de 1970 dava espaço aos novos jogadores e ao novo momento do futebol brasileiro, o Botafogo seguia tentando se afirmar nos campeonatos. A luta para voltar ao topo não seria uma caminhada tranquila, mas a confiança no potencial da equipe nunca desapareceu. As lendas antigas ainda estavam muito presentes, seja no coração da torcida, seja na força dos ídolos que resistiam ao tempo. Foi no final daquele ano que o Botafogo teve um momento que não pode ser esquecido. Durante uma partida importante contra o Fluminense, o time estava em uma batalha feroz, com os dois times disputando cada pedaço do campo. A torcida, como sempre, estava lá, pronta para apoiar, gritando a plenos pulmões, como se as glórias do passado ainda estivessem sendo vividas, naquele instante. E, nesse jogo, um gol decisivo de Jairzinho selou a vitória alvinegra e trouxe de volta aquele brilho no olhar de cada torcedor. Porém, mais do que o gol, o que ficou gravado foi a forma como o time jogou, com coração, com a alma, como se todos soubessem que não estavam apenas jogando por si mesmos, mas pela história do clube, por tudo que o Botafogo representava. O jogo contra o Fluminense, com a vitória suada e merecida, foi um símbolo de como o Botafogo estava pronto para recomeçar, mesmo que a caminhada fosse difícil. O clube também se reintegrou de outras formas, ao longo dos anos. Os ídolos da era de Garrincha, como Nilton Santos, mantiveram uma relação íntima com o clube, sempre ajudando a manter vivo o espírito vitorioso do Botafogo, fosse por meio de suas presenças nas arquibancadas, fosse pela constante orientação aos jovens jogadores. Nilton,
que se tornará um ícone eterno, passou a ser uma espécie de guardião da história do clube. Em diversas entrevistas, ele fazia questão de lembrar aos mais jovens o que era ser Botafogo, o que aquela camisa significava, e o que ele e outros companheiros de time haviam feito para levar o clube a patamares tão altos. O Botafogo, para ele, nunca seria um clube qualquer. Era o seu clube. E ele sempre estaria ali para garantir que o nome do Botafogo nunca fosse esquecido. Ainda assim, apesar das glórias de seus ídolos e dos sucessos pontuais ao longo da década de 70, o Botafogo não alcançaria os mesmos êxitos da era Garrincha e Nilton Santos. Contudo, a história do clube sempre foi marcada pela incerteza, pela luta, pelo renascimento. Era isso que definia a grandeza do Botafogo e a sua capacidade de se reerguer, mesmo nas situações mais adversas. E, no fundo, o que realmente importava era o legado deixado por esses ídolos. Não era o número de títulos conquistados, nem as glórias momentâneas. Era a maneira como o Botafogo, como clube, representava um modo de ser, um modo de viver o futebol. Não havia como negar, o Botafogo sempre foi mais do que um clube. Era um símbolo da paixão brasileira, da luta implacável por cada vitória, e da imortalidade dos grandes nomes que um dia carregaram sua camisa com honra. No começo da década de 80, o Botafogo se viu diante de novos desafios, mas a memória da grandeza de sua história continuava viva. O time, agora com uma nova geração, sabia que as dificuldades eram grandes, mas também sabia que, no fundo, eles estavam fazendo parte de algo eterno. Não importava o que o futuro reservasse, o Botafogo estava marcado para sempre, gravado na alma de seus torcedores. E, enquanto o tempo avançava, o nome de Garrincha continuava sendo lembrado, reverenciado. Ele havia partido, mas sua magia jamais seria apagada. O Botafogo, com todas as suas glórias, continuava, um passo de cada vez, buscando o seu futuro, mas sempre olhando para trás, para os heróis que o haviam tornado grande. E assim se encerra a jornada. A jornada de um clube que, com sua história de dor, alegria, glória e renascimento, nunca deixou de ser o Botafogo. Mesmo quando o time parecia em baixa, ele nunca deixou de ter o coração pulsando com força. Porque, no fim, o Botafogo é muito mais do que um time. É uma nação que nunca deixa de lutar, que nunca se esquece de onde veio, e que sempre se renova, com a certeza de que a cada desafio, a cada queda, ele se reerguerá, mais forte, mais unido, mais glorioso. O Botafogo é eterno, e seu legado, indestrutível.